Parecia jogo para empatar, terminou sendo jogo de resistir. Este é o canal Não Viu o Jogo. Fica comigo que eu vou te contar a história da partida. O Corinthians venceu o Vasco da Gama por 1-0 na Neoquímica Arena pela 13ª rodada do Brasileirão Betano. Foi uma vitória construída com eficiência e sustentada na parte mental e defensiva depois de um roteiro complicado. O placar é curto, mas a partida teve bem mais tensão do que o resultado sugere. O começo mostrou um Corinthians tentando acelerar pelos lados e atacar cedo, enquanto o Vasco buscava responder com chegadas diretas e bola viva perto da área. Não foi um início de domínio claro de ninguém. O jogo alternava posse curta, disputas físicas e muitas segundas bolas. O time da casa conseguiu transformar melhor suas primeiras presenças ofensivas. Já o visitante rondava a área, mas sem a mesma limpeza no último toque. Com o passar dos minutos, o Corinthians encontrou mais perigo nas bolas paradas e nas infiltrações pelo corredor esquerdo. Gustavo Henrique apareceu 2 vezes em jogadas aéreas e exigiu o trabalho do goleiro. Era um sinal de que o time mandante conseguia machucar mesmo sem controlar totalmente a partida. O Vasco também teve momentos importantes. David e Brenner finalizaram em boas condições e o goleiro Cauê começou ali uma atuação decisiva. O jogo estava aberto. Até que aos 38 minutos, a jogada nasce em ataque trabalhado pelo lado esquerdo, a defesa demora a fechar o espaço entre marcação e cobertura e Matheus Bidu aparece para concluir com precisão. Não foi um lance isolado, era justamente o setor em que o Corinthians vinha encontrando o caminho. Quando parecia que o intervalo chegaria com vantagem confortável, veio o ponto de virada emocional do confronto. André Luiz foi expulso aos 45 e mudou completamente a segunda metade. O Corinthians ganhava no placar, mas passava a jogar outro jogo. Com um homem a mais, o Vasco voltou empurrando a partida para o campo ofensivo. O Corinthians recuou linhas, fechou a entrada da área e passou a escolher raros momentos para respirar no contra-ataque. A pressão visitante existiu de verdade. Foram finalizações em sequência, cruzamentos, rebotes e insistência ao redor da área. O problema foi transformar volume em precisão. O Vasco terminou com mais chutes, mas nem sempre conseguiu concluir limpo ou tirar o goleiro da jogada. E quando acertou o alvo, Cauê respondeu. As defesas ao longo do segundo tempo explicam por que o placar ficou parado. Em jogo de 1 gol, a atuação segura do goleiro pesa tanto quanto quem balança a rede. Do outro lado, o Corinthians já não tinha continuidade com a bola. Os erros de passe e a dificuldade para encaixar saídas rápidas mostravam um time mais preocupado em sobreviver do que em ampliar. Ainda assim, quando escapou, levou perigo e fez o relógio correr. As trocas reforçaram esse cenário. O time da casa colocou peças para sustentar corredor e recompor energia. O Vasco tentou aumentar presença ofensiva, mas esbarrou em um bloqueio cada vez mais compacto. Na reta final, a sensação era clara. O jogo estava nas mãos do visitante territorialmente, mas o resultado seguia nas mãos do Corinthians defensivamente. Cauê aparece como nome central da vitória. Em partidas assim, o goleiro não precisa de espetáculo, precisa de resposta. E ele respondeu sempre que o Vasco ameaçou. Matheus Bidu decidiu no ataque e ainda entregou intensidade pelo lado. Fez o gol e participou de um dos setores mais ativos do Corinthians. Na defesa, Gustavo Henrique e Gabriel Paulista sustentaram o jogo aéreo e a proteção da área em muitos momentos de pressão. Pelo Vasco, houve insistência ofensiva e presença no campo rival. Faltou transformar esse volume em escolhas mais claras na conclusão. O placar reflete a eficiência do Corinthians e a resistência depois da expulsão. Não reflete superioridade ampla, porque o Vasco teve jogo para buscar mais. A lição é simples: produzir volume ajuda, mas decidir área e momento decide campeonato. E nesse tipo de noite, um gol bem construído vale tanto quanto várias tentativas.